dar boa noite para você. Quero dar boa noite e quero trocar umas figurinhas com você. É interessante, mas eu quero a sua opinião, ok? Eu quero sim, neste momento, a sua opinião. Eu quero que você interaja comigo e que você deixe. Eu quero que no decorrer depois dessa live e no final dela, você deixe a sua opinião. Você fala o que você pensa sobre esta reflexão que vamos fazer. E assim, de repente, me deu esse desejo de fazer essa live, não avisei, entrei e quis fazer essa live com você agora. Sabe por quê? Porque eu nasci em busca de status, de números. Quero atingir os corações. Já atingiu o seu? Bendito seja Deus. Se você entendeu, bendito seja Deus. Ok? Sim, numa preocupação. É claro que é interessante que se alcance o maior número de pessoas que precisam de entendimento, de interação, de motivação. É claro. Tá? Mas onde eu quero chegar é que a qualidade é muito mais do que a quantidade. De repente, dentro de uma interação, de um papo, de uma live, e que a gente esteja interagindo, levando um papo para poder chegar a um senso comum, ali a gente tem muitas coisas e atinge de repente um coração e salvou-se uma alma, não é? Isso é muito importante. Houve um resgate. Sim, é diferente porque eu quero trocar ideia com você. Quero trocar ideia com você. E depois, dentro das suas respostas que você vai dar na sequência, quando você começar a responder o que nós vamos estar tratando aqui, falando, de repente, está respondendo aquilo como é que você pensa, se você concorda, se você não concorda. E qual é o tema? O que nós vamos falar? Vamos falar sobre a paixão. Paixão. Aqueles que se afogam na paixão. Aqueles que se mergulham na paixão por não compreender e não saber separar, né? E por não conhecer as irmãs gêmeas, amor, costume e paixão. Mergulham na paixão no momento e pela paixão entram num relacionamento, mergulham-se de cabeça dentro de um relacionamento e de repente chega um momento que esse relacionamento ele começa a entrar em declive. E de repente aí vem as perguntas. Aí um começa a perguntar, o que eu faço? O outro fala, não sei mais o que fazer. Em algum momento um vai perguntar e vai falar para si mesmo, ou vai até mesmo falar para o outro. O que você quer? Não sei o que eu faço. Eu não sei o que ela quer. Aí de repente vai murmurar dentro de si, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei o que ela quer. O que você quer? O que você quer? O que você quer de mim? O que você deseja de mim? Eu não sei mais o que eu faço para agradar. Eu não sei o que eu faço para isso. Porque existe uma falta de interação, existe ali um sentimento que não aconteceu desde o princípio. Porque conheceram somente a paixão. Existe hoje, dentro de um sistema falido social, que vendem o quê? Esse sistema vende aparência, porque você precisa estar bem na aparência. Você precisa se apresentar bem na aparência. É uma questão de status. Você precisa estar bem. No grau da ostentação. Eu ia até dormir, mas de repente senti desejo de fazer essa live e estar contigo. Por quê? Porque, como eu disse, não há preocupação com o número. Porque eu sei que no decorrer vai chegar em você e você vai interagir dentro dessa live comigo.
e você vai deixar a sua opinião. Então, voltando a dizer, a preocupação de um sistema falido na ordem sentimental é porque muitos tiveram o conhecimento e uma proximidade somente com a paixão. E por conhecer a paixão, o relacionamento começa a entrar num declive. Um declive. E aí vem as perguntas. Né? Vem a pergunta: o que eu fiz? Onde estou errado? O que eu faço para te agradar? O que eu faço para agradar você? E ficam aquelas trocas de falas de um para o outro. Porque não teve um pensamento, porque não teve reflexão, não existiu um namoro, existiu uma paixão. E foram para o altar. Foram para o altar e ali, concretizando diante de várias testemunhas, professando com palavras amor, juras, porque isto aprendeu no quê? No sistema falido social, porque você precisa manter a aparência. Era importante na hora das fotos, os convidados, era importante a festa. A aparência, o status social e a ostentação, ela cresce em muitos momentos como esse. Cresce. E aí, por não pensar e por não ter uma reflexão, vão mesmo para o altar. E aí a realidade bate na porta. A realidade bate na porta. E quando essa realidade bate na porta, vem aí o que eu fiz, o que aconteceu, por que isto eu não vi? Nossa, você não era assim, e começa as autoacusações. Mas aí pensa, não, vou dar mais um tempo que isso vai reajustar. Daqui a pouco se acerta, vamos aguardar e vão insistindo naquilo porque foi assim que escolheram e assim foram para o altar, então vai insistir nessa forma de um grande pesadelo que está só começando, é só o início. Por que a tendência é não acontecer? Porque começou errado. Não existiu um namoro. O que é o namoro? Conhecimento. Namorar chama-se conhecer-se. É o tempo do conhecimento. O namoro, ele é de suma importância, você concorda comigo? O namoro é de suma importância, é o momento que você conhece as fraquezas, os defeitos. Momento que você faz uma análise um para o outro como se fosse um psicólogo. Momento que você sabe o que gosta, o que come, os trejeitos, tudo, onde conhece as raízes um do outro. Este é o processo do tempo do namoro. É o tempo de autorrevelação e de se autoconhecer e buscar e se encontrar diretamente com as raízes pessoal um do outro e com as raízes das árvores genealógicas. Porque tudo tem um histórico. Tudo tem um histórico. Concorda comigo? E aí muitos não pensam nisso e mergulham. Por que mergulham? Mergulham no fogo da paixão. Porque esqueceram o essencial. E qual é o essencial? No tempo de pensar em conviver e partilhar uma vida junto. Qual que é o essencial? É quando eu tomo posse em mim mesmo e digo, eu preciso fazer ele feliz, eu preciso fazer ela feliz. Quando você pensa, quando o outro pensa, que o intuito dentro disso, desse tempo do namoro, não. Eu preciso tanto, eu a amo ao ponto de querer em mim mesmo fazer ela feliz. Eu a amo tanto de querer em mim mesmo e fazer ele feliz. Tempo de se autoconhecer, de enamorar e namorar. É muito importante esse essencial. Quando falta um namoro,
quando falta ao namoro, corre-se um grande risco, não é verdade, de cair no erro. De cair no erro dos juramentos que ficaram somente em palavras. Hoje, existe aí nas TVs, filmes e seriados que mostra que você é bom e você é boa para conviver desde que você seja bom de cama. Desde que você seja bom de cama. Se você é bom de cama, e muitos confundem, ser bom de cama é igual ser parceiro. Ser bom de cama é igual pronto para a convivência. Tem que ser bom de cama, porque os filmes, as novelas, as mídias apresentam isso. Que você precisa, e na verdade você se intitula, ser bom de cama. Muitos até contam vantagem dentro disso. Outros se intitulam dentro desse perfil. Não é? Desse perfil. Um perfil da aparência, do status, da ostentação, e tem que mostrar que é bom de cama. Concorda comigo? Porque veja bem, se ser bom de cama é o fim para conviver, para fazer o outro feliz, se ser bom de cama, ter o porte, não é? Aonde agrada o outro, este é o ponto essencial para fazer o outro ou a outra feliz, existe já até mesmo algumas pesquisas que apontam que nem sempre o bom de cama é aquele que perdura dentro de um relacionamento ou de um casamento. Se ser bom de cama é o fim da aparência para um relacionamento conjugal entre duas pessoas, se ser bom de cama é isto, logo por quê? Que os bons de cama, porque os bons da aparência, do high society, o que mais acontece e o que nós temos visto são divórcios. Muitos que contam essa espécie de vantagem vivem no divórcio. Analisa. Pense se não é isso o que mais acontece. Casar é muito mais do que ser ele ou ela bom de cama. O fato de dizer que tem estratégias e bom de cama não quer dizer que está pronto para uma convivência. Porque será que isto, a convivência está somente na relação sexual, no sexo? Será que é nisso, é nas palavras de afagos, momentos de promessas de carinho, que apresenta o verdadeiro homem e a verdadeira mulher? Por isso quero que você interaja e você deixe a sua opinião assim que você estiver vendo essa live. Nem sempre é por aí, porque na verdade, a verdade é clara. Palavras bonitas não enchem o coração do outro. A aparência não enche o coração do outro, mas sim ações, atitudes. A minha convivência, como é que eu faço no trato, no dia a dia. Meu amigo Alan, paz para você, querido. Então veja, é muito importante ter esse entendimento, até mesmo para que a gente possa se autoconhecer dentro de um relacionamento, dentro de uma vida de convivência um com o outro. Porque o ato de eu não pensar, onde o sistema falido social apresenta que é na aparência, é no status, não é? É na aparência, é no status, é na ostentação que você se apresenta como pessoa,
para o outro ou para a outra e para uma convivência a dois. Isto é que o sistema apresenta. Que o sistema, que eu digo, falido e social e falido. Dentro dessa convivência, por não conhecer e não entender as três irmãs gêmeas que saíram da mesma placenta, tem ali os DNAs, foram geradas ao mesmo tempo. Mas veja, existe os trigêmeos, às vezes são trigêmeos nascidos no mesmo momento, da mesma placenta. Um vai ser médico, o outro vai ser agricultor, o outro vai ser engenheiro. Ou vice-versa, entre outras. Nem todos têm o mesmo pensamento, os mesmos gostos. Um pode gostar de batata, o outro gostar só do leite de feijão. O outro gosta de farinha, o outro não aceita farinha. Né? Dentro desses trio na área sentimental, muitos só conheceram umas das três irmãs gêmeas que nasceram no mesmo tempo, na mesma placenta. Muitos só tiveram conhecimento e tiveram proximidade, e esta das três irmãs é a que é mais buscada no tempo de hoje. Dentro da vida sentimental existe as três irmãs gêmeas, que é o amor, a paixão e o costume. E hoje, por causa do quê? Que a alta sociedade, a mídia, aquilo que o sistema social falido que vivemos hoje apresenta, que você precisa que a aparência é tudo, que a aparência é necessário, que você tem que se posicionar bem, que você tem que ter uma estética boa, que é claro que nós precisamos nos cuidar, claro, e o relaxado também, não sei, mas o sistema apresenta que para você se dar bem no campo sentimental, você precisa ter uma ótima, e que você tenha boa aparência, e que você tem que estar um status maravilhoso, que você tem que estar diante do poder e ser. Você tem que ter o poder e você tem que ser. Eu sei, eu posso, eu mando, eu faço. O eu tem que sobressair. Não é? O eu tem que se sobressair dentro de um meio onde você apresenta e você se ostenta na vida de aparência. Concorda comigo? Então veja, é preciso que nós tenhamos uma reflexão dentro das três irmãs gêmeas: amor, costume e paixão. É preciso conhecer essas três irmãs gêmeas, porque vai chegando um momento em que muitos vai olhando, como falei para você e como nós estávamos refletindo há pouco tempo atrás, que o sexo, numa vida, num relacionamento entre duas pessoas, sexual, está mais para um lado animal do que para um lado amor. Portanto, muitos são levados dentro desse prisma, nessa convicção de que ser bom de cama está pronto para ter um bom relacionamento. Não importa aí o respeito. Não importa aí o respeitar-se. Respeitar-se a si mesmo e respeitar o outro. É importante compreender que dentro do tempo de uma convivência, vai perdendo-se o direito do silêncio. Não se tem mais o direito de calar-se, porque o outro não dá o direito do silêncio, de esperar. O silêncio é importante. Não é isso que diz em Eclesiástico 20, de 5 a 8, diz assim: há quem se cala porque não sabe falar, e há quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera ocasião. Aqueles que se expandem em palavras prejudica-se a si mesmo e torna-se odioso.
Portanto, dentro de um relacionamento, quando perde-se esse respeito e o direito dado ao outro, como disse lá no início, já está entrando aquele relacionamento que não houve um namoro. O namoro, como dissemos no início dessa live, o que é o namoro? Por não ter havido namoro, não vai conhecer no processo do decorrer do tempo o respeitar-se um ao outro. Quando eu entendo isso, eu vou compreender. É tempo de eu fazer o silêncio, porque eu respeito o direito do outro. E que direito? Chega o momento em que o outro quer se recolher para dentro de si mesmo. E de repente, enche as desconfianças, os ciúmes, vem os porquê, vem as perguntas. Não respeito muitas vezes a fraqueza do outro, porque é muito importante entender que o outro ou a outra não é um animalzinho de estimação aonde eu ponho uma coleira e enfeito como quer. Se os animais pensassem, tivessem poder da fala, será que aceitariam aquela coleira? Aceitariam ser trocados de um colo para o outro e fazer o que fazem com eles? Pensa num cachorrinho, aquele cachorrinho que todo mundo apalpa, que joga de um lado para o outro, põe a coleirinha e tem que ir aonde o dono quer que ele vá. E ele acaba se habituando e sendo pela afeição do dono, sendo conduzido por aquilo. Entender que o outro não é um animal irracional, é um animal, é um racional, que tem sentimentos, que tem momentos de fraquezas, e que tem momentos de debilidades, e até mesmo, além dos momentos de debilidades, tem momentos de assídias, que quer dizer de desertos, que é necessário dentro de um relacionamento. Aí se encontra o sentido do respeito. Vamos conhecer aí o respeito. Não dá para viver só no tempo da aparência. Muitos chegam ao ponto, dentro de uma convivência, discussão por pequenas misérias, pequenas coisas. Discutem até qual é o pum que fede mais. Né? E de repente, dentro de um relacionamento, é terrível dizer isso, se de repente ali há dois, um deu um pum, vai, nossa, mas você está terrível, e começa uma discussão. Mas você também naquele dia, naquele momento, se lembra ontem o pum que você soltou? Nossa, tá, você é uma carniça, a carniça é você. Horroroso, e começa ali uma discussão por causa de um pum. Infelizmente, por quê? Porque não há um conhecimento e entendimento para ter uma compreensão lógica que eu estou diante de uma pessoa, que é um outro, uma outra ser humano. Ficam disputando direitos, uma disputa de direitos. Quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve. Cobrando-se desempenho, e chega momento de cobrar desempenho sexual. Sabe aquele desânimo? Aquele momento em que muitos no relacionamento, não é? E ali no outro dia está ali meio cabisbaixo. Na cama está ali meio que como se estivesse de bico. Sabe aqueles momentos de mãe? Está acontecendo alguma coisa porque você não é assim. Por que você devia fazer assim, vamos dessa forma, vamos fazer desse jeito. E quando começa as cobranças dentro desse contexto, é porque lá atrás não existiu o namoro. E por que não existiu o namoro? Porque faltou afetividade. Faltou afetividade. Isto ficou para trás. Todo esse desempenho ficou para trás. E ficou para mais o que mais ficou para trás? Dentro do tempo da convivência para poder chegar, faltou a espiritualidade. Porque o casal, quando se encontram, eles precisam se autoconhecer dentro de uma espiritualidade. E dentro da espiritualidade,
há o momento que o Espírito de Deus abre a mente e os olhos, e eu passo a autoconhecer em um raio-x do como o outro pensa, do que o outro gosta, das suas fraquezas, dos seus temperamentos. Começo a conhecer, é o autoconhecimento. Dentro desse autoconhecimento, eu vou mais profundo, eu vou nas raízes, na árvore genealógica. Eu estou vendo qual vai ser a minha convivência de raízes de família. Aí entra o processo de afetividade. E quando entra esse processo de afetividade misturado com a espiritualidade, porque a espiritualidade me abre esse leque de conhecimento para que eu possa ter um discernimento no relacionamento em que eu estou entrando, ou que já entrei, o que está faltando, ou o que faltou, o que falta. É preciso entender que a espiritualidade ela é muito importante. Junto com a afetividade, ela é de suma importância, porque ela traz o diálogo. E trazendo o diálogo, você vai ambos começar a viver a dois e entender o que é o social. E quando dentro de um casal eu passo a ter o social, eu vou entender o que é o comunitário. E quando eu entendo o que é o comunitário e o social, que a espiritualidade me abre, logo o status, a aparência e a ostentação é só status, aparência e ostentação. Eu vou ter um equilíbrio nas duas coisas e passo a ter qualidade de vida conjugal, qualidade de vida de namoro, de parceria. Tudo isso se torna fermento para uma vida a dois. Isso se torna fermento para uma vida a dois. É muito importante entender isso. É dolorido ver, e o que mais vejo, porque eu atendo muitas famílias, é dolorido ver que muitos só se casou por causa do início do relacionamento sexual, porque tinha um desempenho na cama. Se casou por causa de um tempo em que eu conheci da ostentação. Casar é só sexo. O sexo, ter um desempenho sexual, é o point para uma vida de convivência, de partilha, de diálogo, dividir a mesma panela, a mesma cama, a mesma toalha, o mesmo tubo de pasta, o mesmo banheiro, o mesmo sabonete, dividir o mesmo ar nas quatro paredes, dividir as fraquezas um do outro. O sexo, o desempenho sexual, que isto é o que a paixão apresenta. Por não ter conhecido o amor, por não ter entendido o amor, e olha que não estou falando do costume, o tema aqui é paixão. A paixão que leva ao afogamento. Não, o tema não é o costume, uma das irmãs gêmeas do amor. É preciso entendermos esse ponto fundamental, que certa vez eu vi um padre fazer uma pergunta, eu me lembro há muitos anos atrás, casal, diante do altar, ele fez a pergunta assim, casal todo feliz, igreja lotada, casamento, festa programada, fotógrafos de todos os lados,
músicas maravilhosas, ostentação em peso, não é? Os padrinhos enchendo o altar, quase 10 de cada lado, dele e dela. Era uma aparência total, posição para as fotos. Eu me lembro que o padre olhava de um lado. Silenciosamente ele corria os olhos em todos na igreja e olhava para o casal. Naquele breve momento de silêncio. E aí, quando foi começar a celebração daquele casamento, ele fez a pergunta. Ele olhou assim e perguntou para ele: por que você quer casar com ela? Ele olhou assim como se tivesse assustado, não entendendo. Fez assim. Aí ele voltou. Sim, estou perguntando para você. Por que você quer casar com ela? Ele estufou-se o peito, cresceu e procurou falar alto para que quem estivesse mais próximo na frente ouvisse. Ele disse: porque eu a amo. Padre, Depois voltou para ela e fez a mesma pergunta. Ela falou: ué, exatamente, porque eu também o amo. Aí o padre perguntou para ele uma nova pergunta. O que você é capaz de fazer por ela? Houve aquele tempo do silêncio. Ele disse tudo. O padre olhou para ele: tem certeza? Ele olhou para ela, a mesma coisa, ele: tem certeza? Aí ele fez ali naquele momento uma reflexão mostrando e teve que apresentar para os dois. Se você não estiver casando com ela e se você não estiver casando com ele, se vocês vão passar a ter uma convivência a dois e não tomaram o propósito de um e o outro fazer o outro feliz, então vocês não entenderam nada. Isto não é amor. O primeiro propósito: quero você na minha vida, que eu preciso fazer você feliz. Vou dar tudo de mim para fazer você feliz e vice-versa. Outra vez eu fui num casamento na cidade de Londrina, mas um casamento na igreja, uma igreja chamada Kirei, um casamento japonês. Eu achei muito interessante e tomei posse daquele casamento e achei que era por ali. E como convidado daquele casamento, eu me lembro que num dado momento, na hora antes da bênção matrimonial, foi chamado ali na frente o casal. Aí botaram assim os dois. Primeiro chamou o noivo. Ele veio, aí chamou o pai da noiva. Aí o pai da noiva olha para o noivo que está sentado e todos os convidados ali, todos convidados, e o pai da noiva começou a narrar tudo sobre a filha dele. Ele começou a contar da filha, desde o dia quando ele ficou sabendo que a esposa estava grávida. A alegria que ele teve, que ia ter um filho. Ele começou a contar todo o processo da gravidez da esposa. Ali estava o casal, contando. E chegou o momento do nascimento, todas as dificuldades, os momentos do choro, de limpar, de dar banho, a febrezinha, de correr para o médico, de levar para passear, de dar o brinquedinho, de ficar no colo, de passar noites em claro, balançando ali ela, porque estava querendo colo. Os momentos das birras que neném fazia. Foi crescendo, brinquedos, levar para a escola, buscar na escola. Cuidado com o alimento, cuidado com a roupinha, cuidado com a rua, cuidado com a chuva, cuidado que isso é perigoso. Sempre voltado, orando constantemente para a filha.
Ele contou os momentos de dificuldades, de tristeza, os momentos de alegria e o que ele era capaz de fazer por a filha. Aí ele volta-se para o noivo e diz: levante, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está pronto para dar continuidade ao que eu fiz até hoje para minha filha? Você está pronto a continuar a sendo eu para minha filha? E ele disse: sim. Ele falou: não, responda para mim. Olhe para a Assembleia e responda. Sim. A Assembleia aplaudiu. Vem a noiva e o mesmo processo fez o pai da noiva. Ambos contando a mesma história. O pai da noiva contou a mesma história e o pai do noivo contou todo o histórico do filho. E a mesma pergunta foi feita. Depois foi distribuído uma tacinha de vinho para todos da Assembleia, uns copinhos, todos, e um ml de vinho. E todos levantando aquela tacinha de vinho, simbolizando o sangue de Cristo. E eles diziam: somos testemunhas das palavras sua, você noivo, e dizia o nome, e de você noiva, bebemos agora o juramento que fizestes. Beberam o testemunho dos dois. Naquele momento selou-se uma grande verdade. As testemunhas de toda a Assembleia visualizando ali o comprometimento de um e o outro para fazer o outro e a outra feliz. Depois disso, desse comprometimento, aí vem-se a consumação. Aí ambos vão se comprometer-se e consumar aquele relacionamento de fazer o outro feliz. Você entendeu? Fazer o outro feliz. Carlos, meu amigo, paz para você, querido. Então veja, vem esse comprometimento de fazer o outro feliz. Porque conheceram, existiu aí um namoro, houve aí um entendimento do namoro. Por isto que quando o relacionamento é voltado somente para o sexo, existe a grande possibilidade desse relacionamento entrar em declive. Porque não conheceu e não tiveram pronto, não existiu uma coisa chamada enamorar-se. Verificar antes as 3 irmãs gêmeas: amor, paixão e costume, que nasceram da mesma placenta, no mesmo tempo, na mesma hora. Só que ambas têm ações diferentes. Enquanto o amor é doação, entrega, compaixão, entendimento, vida. O amor é aquele que é a paciência e é preenchido de todos os condimentos do bem. A paixão é o fogo. Labaredas grandes que aquece, que queima, que devora, mas tem um tempo de duração, vira brasa, vira carvão. E fica muito difícil de voltar a ser fogo. Por quê? Porque foi paixão. Dando uma corridinha no costume. Aquelas pessoas que está junto é fogo. E tem um tempo. O costume é aquele, passa o dia todo com saudade, liga, e aí, como é que você tá? Onde você tá? Um beijo, tô com saudade e tal, e passa e não vê a hora, e controla. Hoje, na era da tecnologia, manda um WhatsApp, manda uns beijinhos,
fala, e aí, tô com saudade, vem aqui, vem. Quando vê, meia hora depois, já tá cansado. Meia hora depois, já querem, amanhã a gente se vê. Parece que não consegue ficar mais que uma hora, já tem um certo momentos de deserto e de assídia entre ambos. Já começa ali os questionamentos, as cobranças e, como falei naquele momento atrás, discute até por um pum. Mas estão ali e tempos depois já querem ir embora. Quando no namoro vai meia hora depois, e aí, já chegou? Por que você não falou para mim quando chegou? Eu tô com saudade já. Voltou todo aquele fogo do desejo de ver. Quando vê, meia hora depois, isso chama-se costume, propriedade. Tenho por propriedade. É hora de reflexão, de pensar, por que há muitos divórcios? Existe. Muitas pessoas gostam de olhar o divórcio. Você sabia que aquele meu amigo, aquele nosso amigo, aquela nossa amiga divorciou? Ah, é verdade? Sim, divorciou. Mas o que é o divórcio? Não, o fato da separação, quando chega no ato da separação de corpos e de um mesmo teto, cada um vai para um lado, já estava havendo um divórcio já bem antes. Uma separação de corpos dentro de um mesmo espaço de uma casa. Já havia ali, já estava havendo uma separação de diálogo, de entendimento, de paciência. Já estava havendo ali um grande divórcio. Das críticas, das acusações. Já havia ali. Conviviam no mesmo espaço, respirando o mesmo ar, dividindo a mesma panela, no mesmo banheiro. Às vezes a mesma cama, ou talvez não, até camas separadas. O ato do separar-se de corpos, cada um para um lado, foi só consequência do que já existia. Por isso é importante nós, e você que vai ver essa live na sequência e fazer essa reflexão desde o início, desde que comecei essa live, quero que você deixe o seu comentário com o que é que você pensa, ou como você vê. E diz se concorda ou não concorda, eu quero debater contigo. Por isso é muito importante tomar conhecimento e cuidado com a paixão, porque ela é um fogo. Um fogo. Você pode até se afogar. Nós temos que buscar o conhecimento e fazer até os treinamentos para não ir afogar. E nós sabemos que quando chega no mar, aqueles que se afogam, chamamos já o salva-vida, aqueles bombeiros da água. E o bombeiro da água que temos na questão do relacionamento, o grande bombeiro é Jesus. Ele que dá um grande treinamento espiritual. Como disse lá atrás, é preciso que haja espiritualidade no relacionamento para ter no processo o entendimento. Qual é a convivência que eu estou tendo? O que é que eu sinto? No meu canal, no YouTube, eu tenho lá vídeos que eu falo sobre as 3 irmãs gêmeas na vida sentimental. As 3 irmãs gêmeas, uma por uma, eu falo do amor, do costume e da paixão. São 3 vídeos, ali uma playlist de 3 vídeos que eu falo das 3. É muito importante buscar e ter uma noção sobre paixão, amor, costume e paixão, e vice-versa. Vamos buscar esse entendimento e essa compreensão e ver como que está a nossa vida de relacionamento conjugal. Eu namoro? Eu já namorei. Uma vez eu fui fazer aqui em Blumenau uma pregação numa paróquia, uma igreja, e eu pedi, no momento assim, eu pedi que levantassem todos os jovens, levantaram. Depois eu pedi que levantasse só as mulheres, levantaram só as mulheres, os homens, fui criando uma dinâmica. Aí depois eu pedi que levantasse só os namorados, os casais de namorados.
eu percebi que levantou ali, de quase 300 pessoas, uns 10 casais. Depois, nesse momento, os quase 10 casais em pé, eu perguntei, e aqui, levanta a mão, quem são casados, quem são os casais aqui? E sentados levantaram a mão. Daí se percebe, ficou o namoro para trás. Casou-se, acabou o namoro, acabou a afetividade. O tempo do namoro acabou. Casei, não namoro mais. Estou convivendo, não existe mais o namoro. Tive que direcionar aí o momento da pregação para este tema. Namorado, o namoro é constante. Eu namoro, eu sou enamorado. Ela me namora e eu namoro. Quem sou eu? Aonde eu estou numa vida conjugal de relacionamento de pessoa? Vamos pensar nisso e eu quero muito que você dê a sua opinião. Porque o grande bombeiro chama-nos ao tempo da espiritualidade. Quando o ser humano, quando o casal busca a espiritualidade, ele se descobre na vida sentimental. Ok? Que Deus te abençoe, te dê muita paz, encha teu coração de alegria e que faça você se autoconhecer dentro desse tempo de vida sentimental. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Muita paz para você. Abraço, meus irmãos. Até!